O título da mensagem de hoje é "A unidade da igreja é necessária para que o mundo creia em Jesus". O nosso texto é João 17, 20 a 23. E eu vou ler esse texto. Se você quiser acompanhar, se não, ouça com atenção o que vai ser lido. João 17. Todo o capítulo 17 é uma oração que Jesus fez. E nos primeiros 5 versos ele ora por si mesmo. Depois, a partir do verso 6 até o versículo 19, ele ora pelos discípulos que estavam com ele ali. E é o que tudo indica. Bom, as Escrituras nos dão conta de que Jesus reuniu seus discípulos e houve uma ocasião especial, bem no final do seu ministério terreno, em que ele reuniu os discípulos. Ele foi com eles até um certo ponto, deixou-os ali, depois 3 deles chegaram um pouquinho mais perto, e finalmente ele se distanciou desses 3 e foi orar sozinho. E por isso é compreensível o fato de que nos versos 6 a 19, ele, depois de orar por si mesmo, é quase como uma oração de despedida, ele ora então pelos discípulos dele, que estavam ali perto, tudo indica que estavam perto, e finalmente ele ora também, não só pelos discípulos que estavam ali perto dele, e pelos que eram seus discípulos naquele tempo, mas também por nós que viemos a ser seus discípulos. Então, é nesse último trecho, os versos 20 a 23, que queremos nos deter hoje e agora com a graça dele. Não peço somente por estes, isto é, os seus discípulos, aos quais, aqueles que eram seus discípulos naquela época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram. Isto é, a nós que viemos depois dos primeiros discípulos e cuja palavra eles transmitiram, e essa palavra chegou até nós por meio deles. Claro que nós não ouvimos dos primeiros discípulos, mas eles fizeram o trabalho dele, outros fizeram depois dele, e a palavra chegou até nós. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti também, eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Muito bem. Eu não sei porque está dando microfonia desde o início aqui. Não sei se tem jeito de melhorar isso, mas se tiver, seria bom. Bem, como já dissemos então, nos versos 1 a 5, Jesus ora por si mesmo. Depois ele ora por seus discípulos, que terão até, quem sabe, ouvido ele orar.
E finalmente Jesus ora pelos discípulos daqueles dias e por nós outros que hoje somos seus discípulos. Jesus definiu então assim, no trecho que eu acabei de ler, os que foram e são objetos de sua oração, a orar assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles, aqueles discípulos, falarem. Muito bem. Dessa maneira e com essas palavras, Jesus ampliou o alcance da sua oração, atingindo os que hoje somos seus discípulos. Depois de definir então qual era o alvo e o objetivo da sua súplica, eu digo isso porque primeiro ele orou por si, depois por aqueles que eram seus discípulos e por último por todos que viessem a ser também seus discípulos. Jesus então orou pela unidade dos seus discípulos. Ele disse: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. A fim de que todos sejam um. Como? Como eu e você, eu e vocês, nós, igreja do Senhor Jesus, podemos ser um. Ele explica: da mesma maneira como ele e o Pai eram um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Jesus então pede ao Pai que eu e você sejamos um, da mesma forma como o Pai está nele e ele está no Pai. Eu sou uma pessoa, cada um de vocês é uma pessoa distinta de cada um dos que aqui estamos. Da mesma forma, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, e o Espírito Santo é uma outra pessoa. Eu orei especificamente para a gente entender isso, porque não é uma coisa muito fácil para nós entendermos com a nossa mente humana. Mas por isso pedimos que o Espírito de Deus trouxesse luz, para que nós entendêssemos isso não com a nossa mente limitada, mas com a graça que nos é dada pelo próprio Espírito de Deus. Então, embora sejamos pessoas distintas, cada um dos irmãos e eu podemos ser um. Assim como o Pai e o Filho, mesmo sendo pessoas distintas, são um. As Escrituras mostram claramente que Jesus é uma pessoa distinta do Pai. E uma evidência disso é a própria oração que ele faz no capítulo 17. Nessa oração, ele começa orando e dizendo, o texto diz: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Seria loucura ele dizer essas coisas se ele não fosse uma pessoa e o Pai não fosse outra. Seria coisa de louco. Ou seria coisa de teatro. Não, Jesus estava realmente orando
e ele estava falando com o Pai. Ele ergueu os olhos aos céus com um propósito didático, se eu estou empregando a palavra certa, para que nós entendêssemos que o Pai estava se dirigindo ao Pai, que ele afirmou várias vezes que está nos céus. Ele nos ensinou a orar dizendo: nosso que estás nos céus. Isso também tem um caráter, tem a finalidade de nos fazer entender que Deus é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, que Ele tem um governo, que Ele tem um domínio, que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E é esse Deus que Ele nos ensinou a dirigir. Deus não está só nos céus, Ele está em todo lugar. O Salmo 139 diz: para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, se lá está, se desço. E eu não quero dizer, quer dizer exatamente aquilo que diz o Salmo. Salmo 139. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos, observa o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, e aí vai o resto. Então não há limites para o lugar de Deus. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, nós estamos falando com Deus que vive dentro de nós. E quando nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, não estamos dizendo que Ele não está em nós, mas estamos dizendo que estamos dirigindo aquele que tem tudo sob controle, aquele que está no trono, aquele que tem um governo, tem um poder, tem autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas. Bem, embora sejamos pessoas distintas, cada um dos irmãos e eu podemos ser um. Assim como o pai e o filho, mesmo sendo pessoas distintas, uma da outra, ou um do outro, podem ser e são um. Deus é um na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como isso pode acontecer? O Pai é Deus. E como tal, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. O Filho, Jesus, é Deus, é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. O Espírito Santo é Deus e por isso é onipresente, onisciente e onipotente. Isso significa que o Pai, por ser onipresente, Ele pode ser Ele mesmo, estar nele mesmo, e pode estar no Filho, e pode estar se manifestando através do seu Espírito. Então,
o fato da a unidade no Pai, no Filho e no Espírito são explicáveis porque Deus é onisciente, é onipresente. E ele também é onisciente e onipotente. Então, aquilo que o Pai é, o Filho é e o Espírito de Deus também é. Então, não existe limites para eles. Por isso, o Pai pode ser Ele mesmo e estar no Filho e no Espírito Santo. O Filho pode ser Ele mesmo e estar no Pai e no Espírito. E o Espírito pode ser Ele mesmo e estar no Pai e no Filho. Assim, os três podem ser um. Jesus, em João, capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Muita gente diz: então é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Eles não são a mesma pessoa. Vamos ver isso bem claramente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo podem estar em cada um de nós. Veja o que diz João 14, 16 e 17. Isso não vai ser projetado aqui, não. Se você quer acompanhar, acompanhe. Se não, ouça com atenção. O verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então veja, Jesus disse que ia falar com o Pai. Seria louco falar com o Pai se Ele e o Pai fossem a mesma pessoa. Você não compreende isso? Eu pedirei ao Pai e Ele dará outro Consolador, outro ajudador, outro conselheiro, depende da versão que você tem, porque todos os termos se encaixam nessa palavra, que é aqui traduzida por consolador, ou ajudador, ou conselheiro. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aqui, Jesus promete que vai nos dar o Espírito Santo, que vai estar conosco para sempre. Quando ele fez essa oração, isso ainda não acontecia, né? Ele diz: é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês os conhecem porque ele habita com vocês. Ele habita com vocês como? Jesus estava ali presente e o Espírito de Deus estava nele, e quando estava com eles, estava presente ali. Então, mas ele diz: porque vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Em significa dentro, né? Então isso aconteceria depois que Jesus morresse, fosse sepultado e ressuscitasse, morresse pelos nossos pecados, fosse sepultado e ressuscitasse, para que nós pudéssemos, através da morte dele, experimentar a morte, o sepultamento e a ressurreição para uma nova vida que Ele nos deu através do nosso Espírito, quando nós cremos nele. A partir deste momento, o Espírito habita na vida de todo que nele crê. Por isso Ele disse: e estará em vocês, o que até aquele momento ainda não tinha acontecido. No verso 20 ele diz: naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Por quê, gente? Porque todos nós, todos os seus discípulos, todos que temos crido em Jesus, temos o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus estão o Pai e o Filho e o Espírito. Você não vê em nenhum momento, em nenhum lugar da Escritura, o Pai num lugar e o Filho no outro. Bom, você pode até ver, como no batismo de Jesus, o Pai fala do céu, Jesus está sendo batizado na terra e o Espírito de Deus está descendo sobre ele na forma de pomba. Isso deixa muito claro que são três pessoas distintas. Todavia,
eles estavam no mesmo acontecimento e se manifestando de forma específica para que pudéssemos ver que são pessoas distintas. Mas eles andam sempre juntos, estão sempre juntos, falam sempre, um fala em nome do outro. Eu poderia citar inúmeros textos aqui, mas o tempo não permite e nem é o propósito dessa mensagem. Então Jesus diz no verso 20, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Jesus respondeu no verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele prometeu o Espírito Santo, e agora ele promete que o Filho e ele e o Pai vão fazer morada em nós. É por isso que Jesus orou pedindo que os seus discípulos também fossem um com ele e com o Pai. Ele disse, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Jesus revelou as razões do seu pedido pela unidade da igreja. Primeira razão, para que o mundo cresça que Jesus foi enviado pelo Pai. Ele diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só crerá em Jesus como o enviado do Pai, se puder ver Jesus através da unidade da igreja. Como é que o Pai podia ser visto em Jesus? Através da unidade dele com o Pai. Nós vamos ver isso já já. Então o mundo precisa ver na igreja a unidade que nós temos com Jesus, com o Pai e com o Espírito de Deus. E essa unidade precisa existir de maneira prática entre nós. Ela existe, mas nem sempre ela é vivida. Isso vai ficar para mais adiante. Vamos ver um outro texto na Bíblia, vocês não vão ver aqui, aqui só tem os textos principais do Evangelho de João. Sobre a unidade da igreja, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 a 28. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, e batizado em Cristo não é o batismo nas águas, é o batismo no corpo de Cristo, que é a igreja, do qual ele é a cabeça, e nós somos os seus membros. Então, nós fomos batizados em Cristo, nos tornamos de Cristo, recebemos o que é de Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus, em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem libertos, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Então não é o que nós somos com as nossas características pessoais, mas é aquilo que nós somos em Cristo. E por isso recebemos o mesmo Espírito, o Espírito de Deus que representa Cristo, que representa o Pai. Jesus havia dito em João 17, 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Pai deu uma missão para o Filho, e a missão dele era manifestar a vida do Pai aqui na terra. Essa missão ele nos deu também. A mesma missão que o Filho recebeu do Pai, nós a recebemos do Filho. Se o propósito é revelar-se ao mundo o seu propósito
é revelar-se ao mundo através da unidade da igreja, que é o seu corpo. O que a igreja é? O corpo de Cristo. É Cristo aqui na terra. Escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versos 4 a 6, o apóstolo Paulo diz assim: há somente um corpo. Ele está se referindo ao corpo de Cristo, e um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Foi por isso que Jesus orou, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que houvesse a unidade que Jesus pediu nessa oração, ele afirmou no verso 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu lhes dei a glória que me deste, para que eles sejam um como nós o somos. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Que glória é esta? Eu entendo que Jesus está falando do Espírito de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês nas Escrituras. Jesus está falando da glória que o Pai deu a ele quando ele veio ao mundo na condição de homem. E tudo que Jesus fez, ele fez por meio do Espírito Santo. Ele veio para mostrar a vida do Pai, sendo submisso inteiramente ao Espírito de Deus. Então Jesus está falando da glória que o Pai lhe deu para que ele pudesse realizar a obra de Deus como homem. Isso porque Jesus, quando veio ao mundo, ele deixou a sua condição de Deus para viver como homem. Isso é descrito pormenorizadamente em Filipenses capítulo 2, a partir dos versos 5 até o versículo 8. Foi por isso que Jesus, então, deixou a sua condição de Deus para viver na dependência do Espírito. Veja o que diz Lucas 3, 21, 22. Se você não quiser procurar, para você não se perder, ouça apenas. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Aqui é o batismo nas águas de Jesus. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Então vejam, a partir desse momento, Jesus recebeu o que nós poderíamos chamar do batismo no Espírito, para ele realizar a obra de Deus. Isso mostra também a importância de todos serem batizados no Espírito Santo. E a importância de buscarmos poder do Espírito para vivermos a vida cristã. Você não pode viver a vida cristã sem o poder do Espírito. E o poder do Espírito não é algo que você recebe e depois não precisa mais de nada. Se você tem o Espírito de Deus, se você foi batizado no Espírito, você deve buscar ser continuamente cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito implica em buscar a vida de oração. Isso caracterizou a vida de Jesus. Isso deve caracterizar a nossa vida. Isso deve caracterizar a nossa comunhão com o Pai, como Jesus tinha com Ele. Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus viveu aqui na dependência do Espírito de Deus. Lucas 4:14,
Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Lucas 4, 16 a 21. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus estava citando e lendo Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, depois os versos 4, 18 a 19. Então, Jesus leu as escrituras e disse: olha, isso se cumpriu hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para quê? Para fazer a obra de Deus. É só você ler o contexto. Lucas 4, 16 a 21. Depois da sua ressurreição, Jesus, no primeiro dia em que ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e o texto diz, no verso 21, João 20, 21 e 22. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Olha, da mesma forma como o Pai me enviou, também estou enviando vocês. Para isso vocês precisam do Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Não vou entrar em detalhes quanto a esse texto, porque eu já fiz isso aqui muitas vezes. Por isso Jesus lhes afirmou: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. O que nos une ao Pai, ao Filho, é o Espírito Santo que veio habitar em nós, onde eles, o Pai e o Filho, estão. Pedro se refere muito especificamente a esta glória como a pessoa do Espírito Santo. E aqui não deixa nenhuma dúvida. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, e ele diz que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se você tinha alguma dúvida aqui, não tem como. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E o que foi que Jesus disse em João 17, 22? Eu lhes transmiti a glória que me deste. A glória que Jesus recebeu do Pai foi o Espírito de Deus, para viver, como homem viver e realizar a obra que o Pai lhe confiara. Isso só pode ser entendido quando nós entendemos que Jesus abriu mão da sua condição de Deus para viver como homem, e como tal, ele dependeu totalmente do Espírito de Deus, que veio sobre ele. Tudo que Jesus viveu serviu de exemplo, serviu de modelo, de paradigma, para que nós pudéssemos viver como ele viveu, andar como ele andou. É isso que a Bíblia disse, nisso conhecemos que somos. 1 de João, capítulo
capítulo 2, versículos 5 e 6, deixe-me ver se é isso mesmo. 4. Aquele que diz, eu o conheço, se referindo a Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Não, queria era o 5. Mas quem guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O final do verso 5 diz assim, nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. E Jesus ensinou, um novo mandamento eu dou para vocês, isso nas minhas palavras, que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Então, a vida de Jesus é padrão para nós, é modelo para nós, e tudo que aconteceu com ele é o plano de Deus para nós, igreja do Senhor Jesus. Jesus deu detalhes da unidade entre nós, ele e o Pai. Ele diz, eu neles, ou seja, Jesus em nós. E ele diz, e tu em mim. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Coríntios 7, 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Você não vira Jesus porque você se une a Jesus. Ele continua sendo Jesus e eu continuo sendo eu. Você continua sendo você e Jesus continua sendo ele. Mas você se torna um espírito com ele. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Gente, isso é de uma grandeza enorme. Como se daria isto? 1 Coríntios 3,18 diz assim, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus, que é o Espírito. Você vai falar que coisa louca. É que Jesus disse que ele ia enviar o Espírito, e que o Espírito receberia o que era dele, porque tudo que era dele era também do Pai, e que ele ia anunciar todas as coisas. Em outras palavras, Jesus ia colocar na boca do Espírito Santo tudo aquilo que ele queria ensinar quando ele não estivesse mais aqui. E foi o que nós temos hoje registrado nas Escrituras, que nós chamamos de Novo Testamento. É 2 Coríntios, eu não falei não? Então é 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. O propósito dele é formar Cristo em nós. Isso é feito, o texto diz, como pelo Senhor, e ele diz que é o Espírito. Jesus não está aqui mais, fisicamente, mas ele se move entre nós pelo seu Espírito. Ou seja, o Espírito representa Jesus.
quando o Espírito Santo fala, quando o Espírito Santo se manifesta, é o Cristo se manifestando. João 17, 23. Eu neles e tu em mim. Como? Pelo Espírito. João 14, 10 e 11. Jesus diz assim, Jesus está dialogando com Filipe. Eu já citei isso aqui, não sei se foi na semana passada. Ele disse, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Filipe olhou para Jesus e Jesus estava falando do Pai e ele pediu, olha, mostra-nos o Pai. Ele disse, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam menos por causa das mesmas obras. Como é que o mundo vai ver Jesus se nós, como igreja, vivermos aquilo que Jesus viveu, se manifestarmos as obras de Deus que Jesus manifestou através, se a igreja manifestar essa vida, em palavras, ações, atitudes, em obras, em tudo. É esse o plano, e é por isso que nós temos que estar em unidade. A igreja precisa entender que ela é uma com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então existe uma unidade. Essa unidade foi pedida pelo Senhor Jesus. E ele diz que transmitiu a glória que o Pai deu para ele e para a igreja, para que nós pudéssemos ser um com eles. A perfeita unidade que nós vimos em Jesus ficaram e ficam evidentes na unidade. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha, não existe perfeição em mim, não existe perfeição em você. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará ou a salvará. A igreja em união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo não deve manifestar a vida humana de cada um de nós, mas a vida dele. É para isso que ele vem. É para que nós manifestemos a vida dele. Nós temos que manifestar Cristo, o Pai, aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito são. Este é o propósito dele para a sua igreja. É por isso que Jesus pediu que nós fôssemos um com ele, com o Pai e com o Espírito. Então, a perfeita unidade só existe em Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só pode existir em nós por meio do Pai, do Filho e do Espírito. Porque eles são Deus, eu não sou Deus, você não é Deus, eu e você não somos nada daquilo que eles são. E o propósito dele é que nós manifestemos não o que eu e você somos, mas aquilo que eles são. Aquilo que Deus é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. E só é possível se vivermos em perfeita unidade com o Pai, o Filho e o Espírito. E Deus, subsistindo em três pessoas, é caracterizado pela unidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus é um só. Isso não significa que não sejam três pessoas distintas, mas que eles vivem em perfeita unidade. É impossível você
dizer, não, esse tem essa característica, não, esse tem uma característica diferente, não, esse aqui é você não pode encontrar nenhuma diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito, a não ser o fato de que o Pai é o cabeça da Trindade. Mas Jesus disse, e agora? Quando ele disse, eu disse a vocês que vou para... Jesus disse, já lhes disse que vou e volto para junto do Pai. Se vocês me amassem, ficariam felizes, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Em que sentido o Pai era maior do que ele? Porque o Pai é o cabeça. Em todo lugar onde tem mais de uma pessoa, alguém tem que estar na liderança. E por isso toda família tem um pai. Deve ter, né? E na falta do pai, alguém tem que responder pela liderança dessa casa, dessa família. E nós temos que descobrir quem é o líder do lugar onde nós estamos, seja ele qual for. Porque esse é um princípio bíblico para que nós possamos fazer as coisas certas. Muito bem. Eu estou olhando ali no relógio para ver, mas vamos lá. Então Jesus revelou as razões do seu pedido pela unidade da igreja. Primeira, para que o mundo cresça que Jesus foi enviado pelo Pai. A coisa mais difícil não foi mais difícil. A coisa mais impressionante foi o fato de que Jesus veio ao mundo, pregou, e os judeus não creram que ele era o enviado do Pai. Ele teve muitos discípulos, tudo nos faz entender que ele teve mais de 500 discípulos antes de subir aos céus. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, nos primeiros versos ele revela que Jesus se manifestou a mais de 500 irmãos de uma só vez. É a única distinção que nós temos ali. Mas no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se uniram à igreja. Mas quando eu falei de 1 Coríntios, foram testemunhas da sua ressurreição. Mas depois de Jesus subir aos céus, a igreja cresceu e os números dos discípulos se multiplicaram, né? Mas os judeus não criam que Jesus tinha sido enviado pelo Pai, quiseram apedrejá-lo porque ele dizia que era filho do Pai. Então, como é que o mundo vai crer que Jesus é o Filho de Deus, que o Pai enviou com o propósito de vir e ser o nosso Redentor, o nosso Salvador e ser também o nosso Senhor? Tem que ver isso através da igreja, através da unidade que ele pediu que houvesse na igreja. Para que o mundo cresça que Jesus foi enviado pelo Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21 do capítulo 17, a segunda parte. Jesus revelou a segunda razão, para que o mundo conhecesse, visse Jesus na igreja. Ele diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam perfeitos na unidade, para que o mundo conheça. A primeira razão é para que o mundo cresça. Aqui foi para que o mundo conhecesse que o Pai havia enviado
para que o mundo conheça que tu me enviaste. Parece que são a mesma coisa, mas as conotações são bem diferentes. O mundo só pode ver Jesus através da igreja. Por isso, uma das figuras da igreja é o corpo humano, que serve de figura para mostrar Cristo e na relação com os seus discípulos, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros deste corpo. É por isso que Jesus disse, se vocês, João 4, 14, 17 a 9, Jesus ainda no diálogo com Filipe, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? Vocês estão entendendo o que Jesus queria através da igreja? É que através da igreja as pessoas vissem Ele da mesma forma como Ele quis. E só os seus discípulos finalmente caiu a ficha que Ele veio para manifestar a vida do Pai. Ele veio para manifestar aquilo que o Pai era, aquilo que o Pai, em termos de caráter, em termos de atributos, em termos de poder, em termos de autoridade, Ele veio e mostrou isso. Olha, você está me vendo, ainda não conhece o Pai, estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. A mesma coisa Jesus sempre quis, que através da igreja, Ele, o Pai e o Espírito pudessem ser vistos, ser manifestos. É por isso que na oração, capítulo 17, verso 18, Jesus orou também, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Para quê? Com a mesma finalidade. Ele veio revelar o Pai na forma humana. A igreja deve revelar Jesus na pessoa dos seus membros e como um corpo. Nisso conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. João 17, 23a, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. A unidade é imprescindível para manifestar o amor, o poder e aquilo que Deus é. A mesma unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a unidade que deve haver na igreja. Jesus revelou a terceira razão do seu pedido pela unidade da igreja. A terceira, para que o mundo, aí está mudo, né? Para que o mundo conhecesse o amor do Pai por nós, a sua igreja, o mesmo amor do Pai por Jesus. Ele diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ele queria então que o mundo soubesse que o mesmo amor que o Pai tem por nós é o mesmo amor que o Pai tem por Jesus. Deu para perceber? O mesmo amor que Deus tem por nós é o amor que Ele sempre teve pelo seu Filho. Já parou para pensar nisso?
E isso fica evidente na unidade do Pai com o Filho e do Filho conosco por meio do Espírito Santo. Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é o meu amor humano, é o amor de Deus derramado no meu, no seu coração. É por isso que Colossenses 3,14 diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É aquilo que nos vincula a Deus e uns aos outros, e que traz aquilo que Deus é. O dicionário diz que vínculo é tudo aquilo que liga, que ata, que aperta, que une. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O ensino de Jesus, os seus mandamentos são caracterizados pelo amor. Então, o amor de Deus torna perfeita a unidade de Deus conosco, nossa com Ele e uns com os outros, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor se revela, portanto, na unidade. Por isso Jesus pediu: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Para concluir, assim Jesus orou pelos seus discípulos, aos quais ele se revelou fisicamente. Mas Jesus orou também por nós, os que viemos a crer por meio da palavra de Deus, que chegou até nós por meio dos primeiros discípulos. Eles foram falando, outros receberam e assim nós hoje conhecemos a palavra. Eu tive pessoas que me influenciaram muito. Eu não fui alcançado por estas pessoas que eu vou ministrar, mas as pessoas que mais afetaram a minha vida foram os meus professores da Faculdade Teológica Batista de Brasília. Eles eram, na sua maioria, norte-americanos. Eles haviam se radicado numa cidade chamada Floriano, no Piauí. Alguém aqui já ouviu falar nessa cidade? É no interior do Piauí. E eram pessoas que deixaram tudo para trás para servir a Deus. E eles pertenciam a uma missão que ficava nos Estados Unidos, que não é bem a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, agora já me esqueci, mas eles eram muito fiéis à palavra de Deus e buscavam viver viver a palavra. E eles afetaram profundamente a minha vida, mas afetaram mesmo, não pelo que eles diziam, mas pelo que eles viviam. Era algo impressionante. Nós tínhamos capelas todos os dias, praticamente, antes de cada início de aula ou de aulas. E olha, o que eu recebi ali foi algo realmente que nada se iguala nem se equipara. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual em nenhuma igreja.
E foi ali que eu tive a minha formação teológica. E eles me afetaram muito mais pela vida deles do que por tudo aquilo que eu aprendi. E o ensino era coerente com a palavra. E então eu recebi deles ensinos que afetaram profundamente a minha vida. Então, o Evangelho chegou até nós através de pessoas que Deus usou para nos falar, para nos comunicar o Evangelho. Então, nós também devemos fazer Jesus orou também por nós para que viéssemos a crer por meio da palavra de Deus que chegou até nós por meio dos que vieram antes de nós. Nós também devemos fazer a mesma oração por nós mesmos para que vivamos a plena unidade como corpo de Cristo e manifestemos também o seu amor por meio da unidade do mesmo corpo, o corpo de Cristo. A unidade, na realidade, é uma obra do Espírito, eu não posso fazer essa unidade. A unidade é quando eu creio em Cristo, eu sou batizado em Cristo. Quem me batiza em Cristo é o Espírito Santo. Primeiro Coríntios 12, 12, porque o corpo não é um... Ih, está mal. Esse é um texto que a gente fala dele todo dia. 1 Coríntios 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Então, quem traz essa unidade é quando nós fomos introduzidos em Cristo pelo Espírito de Deus. Quando fomos regenerados pelo Espírito de Deus, Ele nos batizou em Cristo, nos introduziu no corpo de Cristo. Então, quando isso aconteceu, o Espírito de Deus veio viver em mim, Ele me liga a Cristo, logo me liga ao Pai, e Ele me liga a cada um de vocês que tem o mesmo Espírito que me foi dado. Quando eu criei, quando vocês creram em Jesus. Então, essa unidade quem faz é o Espírito. Não sou eu, é o Espírito de Deus que nos une um com o outro, nos faz um. Não obstante, nós devemos orar para que o propósito dessa unidade seja levado a bom termo, que é revelar Cristo ao mundo, através dessa unidade. Agora vamos ver e fazer uma pergunta a nós mesmos. A Bíblia diz que, embora essa unidade exista, eu e você temos o dever de preservar essa unidade. Efésios 4, de 1 a 3. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu e você devemos fazer tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Isso significa que não deve haver em mim e em você qualquer situação que me coloque contra um membro do corpo de Cristo. Quando é que nós fazemos aquilo que o diabo gosta de fazer? O que o diabo gosta de fazer? Meu tempo já acabou, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesmo não podia prosperar. Então, vamos ficar de antena ligada e que não sejamos instrumentos nas mãos do diabo para dividir o corpo de Cristo. Falando mal uns dos outros, criticando. Alguém quer, a liderança reúne, vamos fazer isso, vamos. A outra diz, eu não quero fazer isso. Por quê? Porque eu não gosto. A gente nunca deve dizer, eu não quero. Senhor, estou aqui. O que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. Então, vamos nos dar ao Senhor, vamos confiar nele, vamos esperar nele. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós temos que estar ligados para entender que voz nós estamos ouvindo. Estamos ouvindo a voz de Deus, a voz do diabo, a nossa própria carne ou os nossos próprios pensamentos. O que é que tem nos guiado? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Pense nessas coisas.